aqui, ó. Peraí. Estão vendo aí minha página? Sim, senhor. Aí aqui, ó, tá aqui, ó, material de apoio, ó. Eu vi Clica lá. aqui. Toda a calculadora. Tem a calculadora, tem um livro aqui, ó. Muito bom esse livro aqui, tá? Eu vou Material de colocar mais. Sim, senhor, beleza. Esse aqui, ó, é um aplicativo que é um Multisim, muito bom também. Tá? Para vocês simularem os circuitos aí. Tem outro Pra mim não tá simulador aqui. aparecendo esse livro aí. O Proteus, Não tá? ele faz simulação, professor? Oi? O Proteus? Eu não tenho Proteus. Tá. Eu Pra tenho mim só não tá esse. aparecendo esse livro, não, professor. Tá aparecendo só calculador, o simulador e esse NI aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele tem que atualizar aí. Eu falei do Proteus que o professor o microcontrolador, ele pediu para a gente instalar o Proteus. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ih, não tá aí, não. Ainda aparece uma bandeirinha aqui, ó. Não tá como abuso. Não pode. Vou ver o que eu faço depois. Bota o link, professor. Bota no Drive e bota o link que a gente baixa. Tá. Mas eu vejo o que a gente faz. Beleza. Então, vamos lá. Mas eu tenho aqui, tem uns livros aqui, tem bastante coisa. Vou fazer compartilhar com vocês, sem problema. Então vamos continuar. Eu respondi, a última aula eu respondi exercício, né? Uns 3 exercícios, as 3 questões, professor. Tá bom. Tem mais uma que algum que queira responder ou podemos seguir? Não, pode seguir, professor. Isso aqui cai na obrigação mesmo. Então, beleza. Então, nós vamos ver agora, tá? A gente viu a aplicação do diodo em corrente contínua. Agora nós vamos ver a aplicação dele em corrente alternada. Então, tiver um diodo aqui. Deu uma fonte aqui de 10 volts e um RL aqui, certo? Então, agora, ó, essa aplicação que eu estou alimentando o diodo com um sinal de corrente alternada. E corrente alternada, deixa eu melhorar aqui. Corrente alternada, ela varia no tempo, certo? Eu tenho aqui um valor positivo e um valor negativo, certo? A tensão alternada varia no tempo e vai se repetindo, né? Mas a gente vai analisar somente esses dois semiciclos aqui, né? Eu tenho um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, tá? Esse valor máximo aqui, ó, esse valor máximo aqui é chamado de VP, ou tensão de pico, tá? Tensão de pico. Então, para esse caso aqui, a tensão de pico, VP vai ser igual a 10, certo? 10 volts é a minha fonte, eu vou considerar aqui que a minha fonte é 10 volts, tensão de pico. Tá? Senão, só para não confundir aqui. Então, VP de 10 volts. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos analisar aqui a tensão. Tensão não, a corrente pelo diodo e pela resistência, né? Então, nesse primeiro semiciclo aqui, ó, que ele faz do zero até chegar nesse ponto aqui, no zero novamente, né? Alguém chegou. A minha fonte, ela comporta como se eu tivesse polarizado um positivo aqui e um negativo aqui, né? Então, aí, ó, se eu polarizar meu diodo também,
Para essa primeira imagem aqui, né, o que vai acontecer? O meu diodo vai estar polarizado diretamente, né, porque eu vou estar com o positivo da fonte ao positivo do diodo. Então, meu diodo vai conduzir. Se ele vai conduzir, se eu tiver uma tensão maior que 0,7, vai ter corrente, não é isso? Isso. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui um comecinho aqui bem pequenininho de 0, tá? Por que de 0? É porque a tensão aqui em cima, ó, ela vai começar a sair do 0 até chegar ao máximo. Mas ela tem um caminho aqui do 0 até o 0,7, é esse pedacinho aqui. Isso. Quando atinge 0,7, aí a corrente começa a circular no diodo. Ok? Uhum. Beleza. Aí, a tensão vai subir aqui, passou pelo 0, vai vir para o semiciclo negativo. Aí não passa. Aí, ó, a fonte é como se a fonte fizesse isso aqui, a fonte invertesse aqui, ó. Eu tivesse agora um negativo aqui em cima e um positivo aqui embaixo. Então, aí polarizou meu diodo reversamente, né? O negativo com positivo. Ele não vai conduzir. Se ele não vai conduzir, a corrente por ele vai ser 0. Então, aí, nessa parte aqui, não tem corrente. Aí eu vou chegar novamente aqui, ó, na senoide, né? Na corrente alternada, no semiciclo positivo de novo. E aí, eu também comecei a conduzir. Certo? Sim. Então, esse aqui é um chamado retificador. Esse aqui é um retificador de meia onda. Por que meia onda? Porque da onda completa aqui, né, o semiciclo positivo e negativo, ele só vê somente um semiciclo positivo, né, ou somente um semiciclo, né, depende da posição do jogo. Tá? Então, eu vou ter corrente aqui somente quando a tensão for maior que 0,7 e for no semiciclo positivo. Ok? Tá tranquilo? Tudo bem. Muito bem. Então, essa aqui é a corrente. Agora, a tensão, o gráfico da tensão do diodo. Quem mais? Alguém chegou. Aqui tem várias análises. Tem a tensão no diodo, a tensão na resistência. A tensão aqui em cima do diodo, o que vai ser? Vou chamar aqui de VD, tensão no diodo. Então, no semiciclo positivo, ele está conduzindo, né? Se ele está conduzindo, ele precisa de quantos volts? 0,7. 0,7. Então, a onda nele vai ser mais ou menos assim. Ó. Vai subir um pouquinho, aí na hora que chegar em 0,7, ela vai estabilizar até começar a cair novamente. Ok? Aí no semiciclo negativo, como ele vai ser uma chave aberta, né? Não vai ter corrente, mas aí vai ter tensão. Ele vai ter uma tensão negativa. Certo? Se a gente medir a tensão em cima dele, colocar um voltímetro aqui, ó. No circuito, né, professor? Oi? No... Se colocar um voltímetro em cima do diodo, você vai medir essa tensão negativa aqui em cima dele. Tá? Tá. Ele tem tensão, mas não... Ele tem tensão, mas não tem corrente. Certo? Tem tensão, não tem corrente. Se a gente lembrar daquele gráfico lá, lembra aquele gráfico que eu fiz para vocês, assim, ó? Aqui é a corrente. Uhum. E aqui é menos a corrente. E aí, é assim, né? Sim. Aí, o que acontece? No semiciclo positivo, na hora que chegou 0,7, a corrente subiu. Até o máximo, depois ela vai descer para o 0. Mais alguém chegou. Aí, aqui, ó, quando eu estou indo para... Aqui a tensão, né? Quando eu vou para a tensão negativa, que onde eu inverti aqui, aí eu vou
por exemplo, aqui no caso é 10 vezes de pico, né? Então aqui vai ser menos 10. Certo? Então aqui eu vou ter o quê? Só que ela não vai em 10 direto, né? Ela vai subindo, né? 1, 2, 3, até chegar no 10, depois vai descendo. Então imagine isso aqui, ó. Como que o diodo está se comportando? Imagine que aqui é 10, aqui é 5 e aqui é 1. Então, o que vai acontecer? A tensão no diodo ela vai vir aqui, passar, e até o máximo, e depois voltar. Então, aqui, ó, nesse pedaço aqui de tensão negativa, ele vai ter tensão, mas não tem corrente. A corrente é zero. Né? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, na tensão do diodo negativa, a tensão total, no caso que vai ser menos 10, e a corrente aqui é nula, nesse trecho. Tá? Ficou claro aí? Ficou confuso? Pessoal? Então, vamos lá. O silêncio é não, né? Então, vamos lá. Ó. Então, eu posso ver aqui também o seguinte, ó. A tensão no resistor. Vou chamar de tensão VRL. Tá? Mas aí, o que vai acontecer? Quando que vai ter tensão no resistor? Aqui o tempo e a tensão VRL. Né? Então, VRL, pela lei de Ohm ali, vai ser o quê? RL vezes I, não é isso? A corrente que passa ali. Então, eu só vou ter tensão ali quando tiver corrente. Todo mundo concorda com isso, né? Senhores, vocês concordam? Sim, professor. Beleza. Então, a minha forma de onda da tensão, ela vai ter que ser igual à forma de onda da corrente. A tensão no resistor, né? Ó, então, olha aqui, ó. Tem corrente, eu vou ter essa onda, aqui vai cortar e aqui vai continuar. Ok? Ó, a mesma forma de onda da corrente vai ser a mesma forma de onda da tensão. Tá? Já a forma de onda da tensão do diodo é diferente, né? Porque quando ele conduz, ele segura 0,7. Quando ele barra todo o valor. Beleza. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando a gente estudou lá corrente contínua, tá? Qual que é a característica da corrente contínua? Eu tenho um valor de tensão aqui que ele não varia no tempo. Né? 10 volts aqui, ele não vai variar. Ele vai manter os 10 volts aqui até o fim de vida útil. Né? Se a gente pegar uma bateria, uma pilha, ela vai ter os 10 volts ali o tempo todo. Já que na corrente alternada, não. Eu tenho a variação do tempo. Tá? Tem a variação do tempo. Mas notem o seguinte, tá? Essa tensão aqui, VRL, apesar dela ter uma variação, ela fica no mesmo quadrante que o quadrante da corrente contínua. Ela fica variando aqui, mas ela não passa os limites aqui negativo, nem para cá e nem para cá. Está no mesmo quadrante. Então, eu considero isso aqui uma corrente contínua pulsante. Ok? Considero uma corrente contínua pulsante. E aí eu tenho como calcular um valor médio aqui, ó. Um valor médio dessas ondinhas aqui. Certo? Então, para mim calcular esse valor médio, eu pego aqui o valor de pico e divido por raiz de 2. Ou por raiz de 2 não, por pi. Desculpa. Escrevi uma coisa e falei outra. Né? Ou eu pego, o valor médio vai ser 0,318 vezes tensão de pico. Tá? E, professor, Oi. só para efeito de informação, aí a função do indutor, no caso, no circuito de fonte, depois de retificado, seria para ajustar exatamente essa questão da frequência? Tá. A gente vai chegar lá. Ele é o indutor, ele é
reator de alisamento. É como se ele fosse alisar essa onda aqui, fazer essa onda ficar mais... esticadinha. Isso. Entendeu? Tá bom. Então, beleza. Então, aqui, ó, aí o que tem aqui? Ó? Se a gente vai montar esse circuito lá em bancada, aí eu tenho o seguinte. Como eu considero que essa onda pulsante aqui é uma corrente contínua, né? Aí o que eu tenho aqui? Do lado da fonte, eu tenho aqui um sistema CA, e aí após o diodo, que ele fez a retificação, eu vou ter aqui um sistema CC. Né? Então, para a gente medir a tensão aqui na fonte, colocar um voltímetro aqui, eu vou ter que colocar meu voltímetro na escala de corrente alternada, e para medir essa tensão nesse resistor, eu vou ter que colocar meu voltímetro na escala de corrente contínua. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Só calcular. Aqui meu diodo. Vou colocar aqui RL de 500 ohms. Vou colocar uma fonte aqui de 150 volts, tensão de pico. Tá? Então, para esse caso aqui, a minha tensão média aqui no resistor, tá? Vou chamar de VRL, ou, no caso aqui, o V médio, a tensão média ali vai ser tensão de pico sobre pi. Então, 150 dividido por pi. Quanto que dá aí? Ó, 150. 47,77, professor. Vamos ver aqui, ó, por pi. 47,7 volts CC, né? Quando tivesse em VCC, é que é tensão contínua, tá? Vocês podem ver aqui em alguns livros esse código aqui, ó. VCC, tensão contínua. Então, aqui, o resistor vai receber 47,7. Se eu considerar a tensão do diodo, tá? O que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, ó. VP menos VD dividido por π. Ou seja, 150 menos 0,7 dividido por π. Então, vai dar 149,3 dividido por π. Dividido por π. 0,47. Não, que é 47,5. 47,5. Ah, é 47 ponto que é dividido por 1000, né? Uhum. Então, 47,5. Né? Vamos fazer pelaquela aproximação aqui, para ver se vai ser próximo. Do 0,318. Então, ó, vamos lá. O VM é igual a 0,318 vezes V de pico. Então, vai ser 0,318 vezes 150. Quanto que dá aí?
47,7. 47,7, né? É um valor Não bem aproximado, né? Bem válido essa aproximação. E aí, para mim calcular aqui, considerando o diodo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou multiplicar por V de pico menos tensão do diodo, né? Então, vai ser igual a 0,318 vezes 150 menos 0,7. Vai ficar 149,3 vezes 318. R$ 47,5 também, não? Zero, 318 vezes 150 menos 0,7. 47,47, bem próximo, né? 47,5 na outra. Então, essa fórmula aqui, essa aproximação é elevada. Tá? Então, beleza. Então, a gente sabe quantos volts tem aqui. 47,5. Né? Eu tenho uma fonte aqui de tensão de pico de 150 volts. Eu vou fornecer aqui com um diodo na retificação meia onda 47 volts em tensão contínua. Né? Então, aqui, se eu tenho a tensão e a resistência, eu calculo a corrente que vai passar por aqui. Então, a corrente aqui vai ser a tensão na resistência dividido pelo valor da resistência. Então, 47,5 dividido por 500. 47,5 dividido por 500. Função de engenharia, 95 milha, olha aí. Então, se eu pegar uma fonte aqui de 150 V de pico, né, eu vou fornecer aqui uma carga 47 volts e uma corrente de 95 milha. Então, esse aqui é o retificador de meia onda. Tá? Estou pegando aqui um sinal alternado e transformando em um sinal contínuo. Ok? Ok. Muito bem. Só tem um ponto aqui que a gente precisa saber, que é isso aqui, ó. Na tomada que vocês têm aí, quantos volts tem que a gente consegue medir aí? Aí depende da residência. Aqui, de Brasília, 220. 220. Meu amigo, onde é que você mora? Para me mudar aí para perto aí, para dar 220. Pelo Não, amor de Deus. pô, é uma parada só para 218, 16. Né? Pô, acaba com a rede 220, meu amigo. Se você quiser, eu ligo o multímetro agora para mostrar é só que tem uma bosta aqui em casa. Só prefeito de exemplo do professor. Tem 220 aí. 218, vamos colocar, pode ser? Para mim tá de boa. Tá. Aí se o colega aí mediu, deu 218. Aí se ele medir daqui a pouco meia hora, vai ter uma diferença significativa ou não? Às vezes pode estar 215, 222, mas vai ficar nessa faixa aí, né? Então, o que acontece? Essa senoide aqui que nós estamos vendo aqui, ela não é esse valor que vocês medem aí na tomada, que a gente tem aí na tomada, né? Essa senoide aqui, ela mostra o valor instantâneo. E aqui eu tenho a tensão de pico. Tá? Esse valor que é medido, né, pelos aparelhos em tensão alternada é a tensão eficaz. Eficaz, ou VRMS. Tá? Eu ia falar que ia ver, eu não lembro o que significa RMS, é raiz quadrática de alguma coisa, não lembro.
Não lembro. Mas é o valor eficaz. Aí, como eu pegasse essa senoide, e calculasse aqui, ó, um valor que fica estabelecido no tempo. E aí é o valor eficaz. Né? Que no caso aqui de Brasília, a tensão é 220 volts de tensão eficaz. Certo? Então, quando eu vou fazer a aplicação aqui com diodo, eu não posso ver o valor eficaz, eu tenho que ver o valor de pico. Tá? Eu tenho que ver até o valor máximo que a tensão pode chegar. Né? Então, eu tenho uma relação aqui do valor eficaz com o valor de pico. O valor de pico vai ser a tensão eficaz vezes raiz de 2. Tá? Ou a tensão eficaz é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Então, no caso aqui das nossas resistências, a tensão de pico que a gente vai ter vai ser o quê? 220 vezes raiz de 2. Vai dar próximo de 311 vezes raiz de 2. Aí, ó, 311. Certo? 311 volts. Ok? Entenderam a diferença aí do eficaz e o pico? Sim. Beleza. Isso aqui tem que saber diferenciar bem essa questão de eficaz e pico, senão os cálculos dão todos errados. Esse VRMS é valor médio quadrático, professor. Valor médio quadrático, é isso aí. É um cálculo matemático aqui que consegue tirar esse valor dessa senoide aqui, dessa curva em vermelhinho aqui. Mas aí já fizeram a formulinha para a gente descobrir, né? Facilitar a nossa vida. Então, gravem aí. Raiz de 2. Isso aqui, para vocês, eu não sei tanto, mas o pessoal da eletrotécnica, às vezes, causa uma confusão, porque tem algumas fórmulas que levam em consideração raiz de 3. Né? E essa aqui é raiz de 2. Aí você confunde, mas para eletrônica, raiz de 3 não apega muito nas fórmulas, não. Aí vamos lá. Vou mandar um pouquinho aqui. Alguma dúvida aí, pessoal, no retificador de meia onda? Não. Não, né? Tranquilo, né? Muito bem. Então vamos lá. Vocês já viram falar sobre transformadores? Sim, professor. Imagem. O que é um transformador? Quem sabe aí? É uma roma de fio enrolado em alguma coisa no ferro, um entre-ferro que faz elevar, pode ser de elevação ou de rebaixamento, que nem diz o Beradinho. É isso aí. Isso aqui é um transformador. Carteou certo, viu, Manuel? Vai rolar o fluxo magnético aí, da onde, ó, as fórmulas matemáticas inventaram, porque naquele tempo não tinha tal de Orkut, Facebook, Instagram, então essas besteiras. Aí hoje o povo tem e não vê muito matemática, aí já pega que já tá pronto, entendeu? E o negócio que tem, o pessoal aí, não, o negócio de LGBT, LGVA, veio tudo do transformador, entendeu? Ó, então vamos lá. Enrolamento secundário. Então, esse aqui é um transformador, pessoal. Tá? Se alguém, algum dia, numa entrevista, pedir para você desenhar um transformador, você tente fazer um desenho parecido com esse. Tá? Não vai desenhar transformador lá no poste, lá cheio daqueles ferrinhos que tem, ou desenhar um transformador pequenininho de eletrônica. Não desenha nada daquilo lá, não. Como que ele é fisicamente.
Tem que desenhar como que ele é eletricamente, né? Ou eletromagneticamente, tá? Então, eu tenho um núcleo de ferro e tem 2 enrolamentos, tá? Então, quando eu ligo uma fonte alternada, tá? Alternada, só tem que ser alternada. Não existe transformador de corrente contínua. Tá? Então, eu ligo uma fonte alternada aqui, começa a circular uma corrente aqui nessa bobina, cria um campo magnético aqui, esse campo magnético passa nessas bobinas, e aí essas bobinas aqui induz uma tensão no secundário. VS, tensão de saída ou tensão do secundário. Tá? Então, isso aqui é um transformador. Só que a gente não consegue ver essa estrutura física, né? Se você pegar um transformador, você não vai conseguir ver dessa forma como está aqui. Mas aqui é como ele funciona. Tá? O desenho está muito bom, professor. Estou aprendendo o desenho. Então, o que acontece? Ele pode ser de 3 tipos, né? Igual o nosso amigo falou. Ele pode ser abaixador, elevador ou isolador. Foi o que eu falei, cara. Pois Só que é. com outras palavras. É, quase isso aí. Então, abaixador é o seguinte, a tensão aqui, a tensão de entrada é maior que a tensão de saída, ou seja, porque eu entro com 100 volts e saio aqui com 12. Então, estou abaixando a tensão, né? Normalmente, a eletrônica a gente trabalha com transformador abaixador. Elevador é o contrário, né? Eu entro com uma tensão menor aqui no primário e saio com uma tensão maior. 10 para 200, né? E o isolador, tá? O transformador isolador, eu entro, a tensão de entrada é igual à tensão de saída, tá? Mas por que isso? Porque aqui eu tenho um isolamento elétrico, tá? Veja o seguinte, eu tenho aqui um núcleo de ferro que tem o fluxo magnético, né? Então, do lado primário aqui da bobina, eu tenho um circuito elétrico. Aqui no meio eu tenho um circuito magnético e na saída aqui eu tenho um outro circuito elétrico. Então, os circuitos elétricos estão separados, estão isolados. Tá? Eu tenho uma isolação elétrica, por isso que é um transformador isolador. Né? Na prática, professor, ele faz o quê? Ele isola... Por exemplo, se eu tiver alguma falha do lado secundário, né, a falha elétrica que eu tiver aqui, ela não vai ser refletida no primário, entendeu? Eu isolo, eu consigo amenizar ou atenuar esse distúrbio aqui no primário. Ok? Entendi. E vice-versa, né? Uma falha aqui eu não jogo para cá. Esse é o princípio do isolador. Tipo um estabilizador, então. Não. Não, porque se a tensão aqui baixar, aqui do outro lado baixa também. O estabilizador não faz isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho 10, aqui vai sair 10. Tá? Isso no caso ideal, né? E aqui se eu baixar para 5, aqui vai baixar para 5 também. O estabilizador isso não aconteceria, aqui ia permanecer em 10. Tá? Um exemplo bem grosseiro, né? Caiu pela metade aqui, né? Mas só para passar a ideia. Mas vamos lá. Então, já que vocês sabem o transformador, vai ficar mais fácil a gente aprender agora o próximo retificador. Então, esse aqui é um símbolo, a simbologia do transformador. A lumininha aqui. Então, aqui é o símbolo, é o núcleo. Essas 2 barrinhas é o núcleo. O enrolamento primário e o enrolamento secundário. Só que tem alguns transformadores que ele tem uma derivação central aqui, ó. Derivação central. Tá? É como pegasse aqui uma saída aqui no meio da bobina aqui, ó.
Aí na saída dele eu vou ter 3 terminais. Provavelmente alguns de vocês já devem ter visto um desses daí já. No caso, esse aí fosse daquele, entra 220 e ele de ponta a ponta dá 24 volts. E entra a ponte no meio vai dar só 12. Isso aí. Então aqui, ó, exemplo. Vou ver se eu lembro de desenhar esse cara aqui. Vou colocar um diodo aqui. Um diodo aqui. Fazer uma cor diferente aqui. Aqui, vai. Então, olha aí, ó. Normalmente também esse desenho pode ser feito assim, ó. Deixa eu tentar apagar aqui. Normalmente também ele pode ser feito assim. Eu aterro aqui e aterro aqui. Vai ficar mais bonito o desenho, tá? Mas funciona da mesma forma. Tá? Então, vocês podem ver dessa forma em alguns livros também. Vou colocar a ligação aqui para ficar um caminho elétrico aqui. Isso aqui não tá bonito. Vou fazer assim. Mas se deixar só os terra mesmo dá certo, professor. Porque a gente sabe que é tudo levado a zero. É, né? Então, vamos Fica deixar mais aqui. enxuto. Fica melhor a visualização, né? Não fica aquela ruma de linha passando por cima da outra, que a gente sabe que... Então, vamos lá, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu tiver aqui uma fonte de 100 volts, tensão eficaz, né? E aí, no transformador, ele tem, às vezes, um númerozinho assim, ó. 10 para 1. Tá? 10, 2 pontinhos para 1. Isso aqui quer dizer o seguinte. Para cada 10 volts que entra, sai 1 volt no secundário. Então, aqui eu consigo ver que esse transformador é abaixador, tá? Isso aqui é chamada relação de transformação. Tá? Esse númerozinho que tem em cima do transformador. Todo transformador tem isso aqui, pessoal. Todo transformador tem isso aqui. A relação de transformação. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Veja o seguinte. Eu tenho 2 diodos. D1 e D2. Né? Então, primeiro vamos ver aqui o seguinte. Ó, eu tenho 100 volts eficazes. Quantos que eu vou transformar para o lado de lá? 10. 10 eficazes, né? Então, a tensão no secundário, chamar de VS, 10 volts eficaz. Tá? Mas aqui é o seguinte, ó, a tensão de entrada, ela pega o enrolamento completo. Né? Se eu pego o enrolamento completo, aqui eu tenho que considerar o enrolamento completo também. Então, esses 10 volts é o total que eu consigo medir aqui dessa saída até aqui. Certo? Se eu considerar que esse terminal aqui que está ligado ao terra é o meio da bobina, eu vou ter metade aqui e metade aqui. Né? Então, é o caso que o colega falou lá do 12 Daniel. e 24 volts, né? Então, aqui, ó, VS dividido por 2 aqui em cima e VS dividido por 2 aqui embaixo. Então, o diodo 1, ele vai ver o quê? A tensão VS dividido por 2. E o diodo 2 também é a mesma coisa. Só que eles não vão ver esse 10 eficaz. Vai ver a tensão de pico aqui na saída. Então, vou chamar aqui de tensão de pico secundária. Que vai ser o quê? A tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, vai ser 10 vezes raiz de 2. Dá quanto aí? 14? 14,1, né? 14,14. 14,14. Então, cada diodo vai receber aqui
aproximadamente 7,7, né? Não, 7. É isso, né? Opa, peraí. Tem que fazer direito. Então, ó, VPS, né? Sobre 2 é 14,14 dividido por 2. Então, 7,7, isso mesmo. Até aí tá tranquilo, pessoal? Sim. 707. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar agora as senoides. Intenção de saída. Então, aqui, ó, positivo, negativo. E eu vou ver a tensão aqui em cima de VR. Uma pergunta, professor. Nas aulas práticas que vai ter, vai ser você que vai dar? Sim, isso aqui sim. Então você vai pegar isso aí e vai colocar para a gente ver no osciloscópio. Sim, É isso? isso. Vocês vão montar isso aqui e conferir no osciloscópio. Interessante. Os cabas falam aí, não, a gente aí pergunta, vocês entenderam? Os cabas falam assim, sim. E quando chegar lá, você vai ver a merda. Não, você tem cara fera aqui. Então vamos lá, ó. Nesse primeiro semiciclo positivo, tá? Esse primeiro semiciclo positivo, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu tivesse positivo aqui, e aqui negativo, né? E aqui positivo, e aqui negativo, tá? Isso aqui é que os diodos estão vendo, tá? Aí se eu polarizar meu diodo, positivo aqui, positivo aqui e negativo aqui embaixo. Então, nesse primeiro semiciclo, o diodo 1 vai conduzir, né? Ó, positivo com positivo, polarizou direto. Certo? Então, circulou corrente para o diodo 1, vai circular corrente aqui na resistência. Beleza? Tranquilo até aí? Positivo. Então, vamos colocar aqui como IR, a corrente na resistência. Então, eu vou ter uma corrente aqui na resistência. Né? Aí, quando passar para o semiciclo negativo, o que eu vou ter? A fonte aqui vai inverter. Né? Inverter o sinal. Então, eu vou ter aqui em cima negativo, positivo, negativo, positivo. Aí, agora, quem vai conduzir? Ó, o D1 aqui ficou reverso. Quem vai conduzir agora é o D2, tá vendo? Positivo aqui, positivo. Polarizou, vai circular a corrente. E aí a corrente também vai passar pelo resistor. Notem que a corrente está sempre no mesmo sentido. Sendo por D1 ou por D2, a corrente na resistência é sempre o mesmo sentido. Então, nesse caso, a corrente aqui, ó, em vez dela ser um semiciclo negativo, ela vai ser um semiciclo positivo. Só que aí eu estou recebendo corrente pelo outro diodo. Né? E aí isso vai se repetindo. Né? E aí uma corrente fornecida por um diodo e fornecida por outro. Então, esse caso aqui, quando eu consigo aproveitar toda a corrente, não tem nenhum corte de corrente aqui, é o retificador de onda completa. Retificador de onda completa. Ok? Alguma dúvida aí, não? Não. Não, Até né? agora não. Então, beleza. Então, aí, atenção aqui, ó.
tensão na resistência, como eu sempre vou ter corrente, eu vou ter uma tensão pulsante também. Né? Uma tensão pulsante. E esse valor aqui da tensão, o valor médio aqui, se eu fizer um cálculo médio aqui, ó, para saber qual o valor de tensão contínua que esse sinal representa, ele é igual a 0,636 vezes tensão de pico. Tá? Só que nesse caso aqui é a tensão de pico que o diodo está vendo. O diodo está vendo uma tensão de pico de 7,07, né? Que eu estou dividindo a saída, né? Então, para mim saber a tensão aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que calcular isso aqui e também considerar os diodos. Então, para esse caso, né? Se eu considerar os diodos, vai ficar assim, vezes tensão de pico menos tensão de um diodo. Por que tensão de um diodo? Porque a condução é um por vez. Então, não considero os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é o outro. Né? Então, nesse caso aqui, vamos ver qual seria a tensão que seria fornecida. 0,603, 707 menos 0,7. Calculem aí quanto que deu aí. Como é que faz na calculadora aí, hein, professor? Essa questão do parênteses. Vamos aqui, ó. 6,37, professor. É vezes 10, é vezes 10. É o 0,636. Aí vezes. Aí aqui, ó, parênteses. Tá. 7,07 menos 0,7, fecha parênteses. Ok. Ah, sim. Vamos fazer, peraí. 4,05. Então, 4,05 volts. VCC, né? Então, olha aí, ó, se eu tiver essa fonte aí com secundário de 10 volts eficaz, né? Então, eu teria que eficaz 5 e 5, né? Mas em pico, eu não posso olhar o eficaz, tem que olhar o pico. Então, eu teria 7 volts. O que eu vou fornecer vai ser aproximadamente 4. Né? Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? De boa, professor. De boa, né? Todo mundo tá... tudo de novo. Não, mas vocês têm que perguntar. Se vocês não perguntar, não fica gravado as dúvidas, pô. Professor, Oi. é o John. Só ali na tensão e no transformador, né? Ele sai da corrente alternada e vai para a corrente contínua, né? Aí só que tem aquela parte ali do mais e do menos ali. Ali é o pico, é que faz essa mudança ali? Não, não, Você não. falou? Aqui não é corrente contínua, não, tá? Ó, aqui não é corrente ali. contínua. Aí já é alternada. Aqui ainda é alternada. A saída do transformador é sempre alternada. Eu só vou considerar corrente contínua Depois do diodo. depois do diodo. Ah, ok. Tá? Depois do diodo. Eu só coloquei aqui essa analogia aqui de negativo e positivo para polarizar a saída aqui com a fonte, que aí fica mais fácil de você entender por que o diodo não está conduzindo. Né? Porque o sinal... eu tenho uma polarização, tá, pessoal? Quando eu estou vendo aqui esse semiciclo positivo, tá? É como se a minha tensão de saída aqui ela ficasse em um terminal mais negativa e no outro terminal mais positiva. Tá?
Então, é uma analogia. Não que aqui está negativo e aqui está positivo, não. Não é isso. Okay? Aí, quando eu passo para o semiciclo negativo, eu inverto essa polaridade para facilitar a minha análise. Aí eu pego, coloco aqui positivo, aqui negativo, positivo, negativo, somente para efeito de análise. Não que isso aconteça, tá ok? Ok. Professor, Oi. de onde o senhor tirou esse valor aí de 0,633? Rapaz, é da fórmula. É igual aquele 0,318. Eu cheguei um pouquinho tarde ainda. Aqui, ó. Não peguei no início da aula. É porque é o seguinte. Aqui, cadê o outro? Onde está o 0,318? Aqui, ó. É porque aqui é matemática, tá? Ó. Esse aqui é o meia onda, né? O meia onda, eu faço a condução e uma parte ocorre. A gente pegar lá na parte da matemática, lá da trigonometria, lá, os graus, né? Aqui eu tenho π sobre 2 e aqui eu tenho π, não é isso? Né? Sim, correto. Correto, né? Então, aí eu vou ver aqui o meu sinal de 0 até π. Aí eu faço essa divisão por π, né? O meu sinal por π. Aqui, nesse caso... Valor de pico dividido por 3,14. Isso. Aqui, nesse caso, se eu não estiver enganado, é como se eu tivesse... Naquele caso, eu faço a condução em um semiciclo, né? E no outro eu não conduzo. Aqui eu vou conduzir nos dois. Né? Ó, olha aqui, se a gente pegar aqui, ó, vou conduzir nos dois. Né? Então aqui, se eu não me engano, depois eu vou confirmar essa forma. Se eu não me engano, é 2 vezes tensão de pico sobre π. É isso? Acho que é isso. Vamos ver. 2 dividido por π. É isso mesmo. Tá? 2 dividido por π. Porque como eu tenho ele 2 vezes, eu multiplico por 2. Ok? Correto. Aí vai ficar 0,636 vezes tensão de pico. Aí, como eu tenho o diodo, eu tenho que considerar o diodo. Aí eu incluo o diodo, menos VD. Beleza. Ok? Beleza. Uma coisa, pessoal, vamos falar, eu nem falei para outra turma, vou falar para vocês aqui, mas depois eu reforço para outra turma. É o seguinte, ó, esse sinal aqui, o sinal da corrente alternada, no nosso país, tá? Ele tem uma frequência de 60 Hz, né? Hertz é a unidade, né? O Hz é a unidade de frequência. O que é isso? Isso aqui quer dizer o seguinte, que essa senoide aqui, ó, positiva e negativa, né? Ela se repete 60 vezes por segundo. Tá? Então, dentro de 1 segundo, esse sinal aqui é repetido 60 vezes. Certo? A gente vai conseguir ver isso aqui no osciloscópio, lá na escola. Então, e como que eu vejo a minha frequência? Eu vejo a frequência, ela é igual a 1 sobre T. Tá? O que é o T? O T é o período. Período. Né? E aí também o período pode ser 1 sobre F. 1 dividido por F. O que é o período? O período é o tempo que eu gasto para fazer um semiciclo. Qual que é esse tempo aqui? No Brasil, 16,6 milissegundos.
né? Eu pegar aqui, o t é igual a 1 sobre 60, né? Isso aqui vai dar 16,6 milissegundos. Então, cada senoidezinha dessa aqui, cada ciclo desse aqui vai demorar o tempo de 16 milissegundos. Né? Aí vai somando, aí até chegar aos 60 ciclos vai dar 1 segundo. Certo? Então, como que eu calculo isso? Como que eu vejo? Eu pego aqui, ó, meu sinal. Aí, na hora que ele começar a se repetir, eu conto mais 1. Ficou claro aqui, ó? Eu tenho o início dele aqui no positivo até o final do negativo. 1. Início do positivo até o final do negativo. 2. E assim até dar os 60. Beleza? Agora, aqui, ó, esse sinal aqui, eu também tenho frequência nele. Eu também tenho frequência. E a frequência desse cara aqui embaixo, desse sinal aqui, ele vai ser igual à frequência aqui de cima. Vai ser 60 também. Por quê? Ó, eu faço aqui a ondinha e aqui eu tenho uma parte em 0. Né? Mas aqui ainda nada se repetiu. Né? Aí, a partir daqui, que é mais ou menos esse mesmo ponto, eu começo a repetir o sinal. Então, aqui eu conto 1, 2, até dar 1 segundo. Né? E se esses tempos aqui são iguais, esse sinal aqui no meio da onda também vai ter 16 milissegundos. Então, a frequência desse sinal é de 60 Hz. Ok? Então, a entrada, é bem confuso isso. Eu vou ter aqui a corrente alternada de 60 Hz. E aqui, do lado da corrente contínua, eu vou também ter um sinal que vai ter 60 Hz. Ficou claro até aí? Sim, professor. Beleza. Quando a gente vai aqui para o onda completa, vou pegar a onda completa, olha aqui, ó. Aqui já é diferente, ó. O que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o mesmo tempo, 16 milissegundos, né? Só que o que vai acontecer, ó? Aqui no onda completa, a saída, esse sinal aqui é de 60 Hz. Né? O F, 60 Hz. Só que aqui na saída, ó, eu vou ter aqui um sinal aqui da semicírculo positivo, e aqui, ó, quando eu começo a conduzir pelo segundo diodo, eu começo a repetir o sinal. Aqui eu começo a repetir. Se eu começo a repetir, aqui eu começo a contar antes. Né? Então, eu só vejo o tempo do sinal que não é repetido, né? Do meu ciclo completo. Então, nesse caso aqui, o meu período, né, o tempo que eu tenho para executar uma onda sem se repetir, é a metade, é 8 milissegundos. 8,3 milissegundos. Certo? Então, se eu tenho a metade do tempo aqui do período, eu vou ter o dobro da frequência. Tá? O dobro da frequência. Porque é o seguinte, ó. Se t é igual a 8, f é igual a 1 sobre t. Então, 1 sobre 8. É 8,3. 1 dividido por 8. Espera aí, é 8 mil, né? 8 vezes 10 a menos 3. Aqui deu 125, mas é 8,3. Vamos ver. 16,6 dividido por 2. 8,3. Então, vai ser 1 dividido por 8,3 vezes 10 a menos 3. Aí, 120. Muito bem. Então, a frequência, nesse caso aqui, dobra. 120 Hz. Esse sinal aqui, ele é de 120 Hz.
eu tenho uma entrada de 60 Hz e um sinal da saída aqui, 120 Hz. Nesse caso, o sinal foi amplificado. É isso que se diz? No caso aí. A frequência foi amplificada. A frequência. Tá? Depois a gente vai ver lá na frente que essa frequência importa um pouquinho na filtragem desse sinal. Mas ficou claro aqui para vocês, né, a diferença, por que um é 60 e o outro é 120, né? Sim. Então, beleza. Podemos dar uma parada aí? Tomar uma aguinha? Vamos lá, Gustavo. Então, beleza. 8h40 agora. 10 minutinhos, tá bom? Show. Beleza. 8h50 estamos de volta, então. Você consegue ficar deitado?